Eu sou Gabriela, psicóloga, neuropsicóloga, professora de yoga e atleta de jiu-jitsu. Tem 7 meses que eu comecei esse esporte e desde então eu deixo boa parte do meu tempo, do meu dia, para ler, estudar, assistir vídeo e treinar esse esporte. Eu, desde o início, assim, na segunda semana praticando esse esporte, indo para as aulas, eu me encantei com essa modalidade. Eu sempre fui muito atlética no sentido de estar sempre envolvida com atividades que movimentam o corpo. Então, eu sou professora de yoga há 8 anos e antes disso eu sempre fiz futebol, handball, capoeira, lei parkour. Eu sempre me aventurei muito em experiências relacionadas ao corpo. Então, na dança, na musculação. E até então eu nunca tinha me aprofundado em uma arte marcial mesmo. E aos 30 anos eu fui para uma aula e achei muito curioso como as pessoas dançavam e se encaixavam ali nos movimentos do jiu-jitsu. E eu quis entender, aprender um pouco mais. Então eu tive uma constância nos treinos e eu senti que eu fui entendendo como é que aquilo funciona de uma forma relativamente rápida. Acho que por já ter uma consciência corporal, uma flexibilidade, não foi tão desafiador entender e aprender alguns conceitos, alguns movimentos. E isso foi me fortalecendo para que eu pudesse me arriscar em um campeonato. Então, ontem, dia 1º de 3 de 2026, eu participei do meu primeiro campeonato. A minha medalha tá aqui, eu vou mostrar logo. E prata. E eu quero contar um pouquinho dessa preparação, como foi chegar lá, como, como foi a luta também, foram 2 lutas. E bom, eu no início não pensava em competir, mas quando veio esse pensamento, veio um medo também, porque eu tava com muito medo de me arriscar a competir e me machucar. Esse foi o primeiro medo que apareceu quando esse pensamento da competição surgiu. E eu falei: ah, não, não quero. As pessoas, no geral, chegam provavelmente muito afoitas no campeonato, querem ganhar de qualquer jeito, e eu não quero me machucar. Eu trabalho com o corpo, eu sou professora de yoga, eu tô o tempo todo em movimento, eu adoro fazer atividade física, então eu não quero me machucar e ficar parada. Então resisti um pouco a esse pensamento do campeonato, mas eu comecei a fazer um treino específico na minha academia, que é a do CAM, dia de segunda-feira, que é direcionada para campeonato. E isso começou a me instigar, assim, contar ponto, pensar no tempo, ter estratégia de treino, ter estratégia, né, para o que você vai fazer ali com o seu adversário. Isso foi me instigando até que eu falei: ah, eu quero competir. E aí eu comecei a olhar os calendários de competição, isso foi ano passado. Eu até pensei ano passado, só que era final de ano, muita coisa acontecendo. Eu deixei para esse ano. Eu fiz a inscrição no campeonato baiano e deixei um tempo assim, não paguei. Falei: ó, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Se não for, eu não finalizo, né, o pagamento e não faço. Só que aí teve um dia que eu senti muito, muito, muito medo de competir. E aí já entraram outros medos. Não era só o medo de me machucar. Eu senti um medo muito grande de machucar outra pessoa. Isso apareceu. Porque, querendo ou não, eu percebo que eu tenho força. Então, às vezes no treino, por exemplo, se eu tô com alguém que é menor do que eu sempre tenho um certo cuidado. Então, eu ficava com receio de ter esse mesmo cuidado no campeonato, de não machucar alguém. E isso, inclusive, fazer com que eu não desse o meu melhor e fizesse com que eu perdesse a luta, por exemplo. Então, veio esse medo, né, de machucar outra pessoa e isso ser um reflexo aí de não estar dando o meu melhor. E aí eu fiquei presa nesse medo de não estar dando o meu melhor.
Ou seja, de saber meu potencial e saber que eu não entreguei o melhor que eu podia entregar. E, enfim, eu conversei com algumas pessoas que me orientam nesse caminho aí do jiu-jitsu, e eu tive uma conversa muito maravilhosa com uma pessoa que eu admiro muito, e essa pessoa falou bem assim, Gabriela, quem tá indo lutar com você quer que você dê o melhor pra ela, porque ela vai dar o melhor dela. Ela tá indo lá também pra se arriscar, pra se testar, então ela não quer que você faça mais ou menos. E aí isso me ajudou muito. Em relação ao medo de me machucar, meu sensei, meu mestre, meu professor, ele falou que ele nunca deixaria, ou enfim, incentivaria uma aluna ou um aluno a competir se ele não percebesse que essa pessoa tem estrutura, tem consciência, tem possibilidade de fato de lutar, mas ele foi bem claro falando sim, no campeonato é mais fácil as pessoas se machucarem, mas tem toda a condição de ir, então isso me deu certa segurança também. E assim, né, eu pensei, eu posso me machucar num treino, eu posso me machucar atravessando a rua, então não tem por que esse medo me paralisar. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia dar meu melhor, eu coloquei na minha cabeça que não era pra eu ser tranquilinha com uma outra pessoa, porque ela tava ali também disposta a se arriscar, a dar o melhor dela, a talvez se machucar. Mas enfim, teve um dia nesse processo que eu senti muito medo, e era um medo meio que difuso, assim. Era um medo de simplesmente competir e de estar me arriscando. Competir é de fato se colocar em risco, e aqui tem a ver com sobrevivência. Eu sinto muito isso quando eu tô em um treino. Às vezes eu chego cansada e eu começo a treinar, fazer o rola, e simplesmente a adrenalina sobe, porque de fato esse corpo a corpo, essa luta, faz com que a gente ative esse instinto de sobrevivência. Então eu sinto que esse medo foi assim, poxa, por que você tá se arriscando? Por que você vai se colocar nessa situação? A gente não quer ativar esse instinto de sobrevivência. Eu sentia que era meu corpo falando isso comigo. E foi nesse dia que eu senti muito, muito medo de ir, que eu falei, eu vou. Eu vou porque eu tô sentindo muito medo. E eu sei que toda vez que a gente enfrenta o medo, a gente se fortalece muito. A gente desperta a coragem. Eu sei isso como psicóloga, eu sei isso como uma pessoa que já se arriscou também, já enfrentou muitos medos. E toda vez que eu enfrento algum medo, eu me sinto muito mais forte, poderosa. Então eu falei, vou usar isso como oportunidade. E aí, nesse dia que eu falei, tá, vou pagar agora. E aí eu paguei a inscrição. E eu falei, pronto, não tem volta. E aí faltava, se eu não me engano, não lembro quantos dias, mas enfim, quando tava chegando perto da competição, eu decidi competir e eu comecei a pensar na preparação. Faltavam 9 dias. E eu tava com 64,2 quilos. E a categoria que eu queria lutar era de 64. Só que pra você lutar, você veste o kimono e se pesa com o kimono. Com o kimono, eu ficava com 66 quilos. Então eu precisava diminuir pelo menos 2 quilos. Eu coloquei uma meta de diminuir 3 quilos, porque no dia da luta eu poderia comer, beber água. Enfim, né? Durante um dia a gente pode aumentar 1 quilo e pouquinho. Então eu não queria ficar com receio de não bater o peso. Então eu coloquei a meta de emagrecer 3 quilos em 9 dias. Eu fiz isso, claro, com orientação, então eu já tinha uma dieta que eu não estava seguindo. Com base nessa dieta, a pessoa que me orientou, né, que é um profissional também, ele reduziu algumas calorias, mas nada para que eu perdesse força, porque eu precisava de força para manter os treinos. Então, eu fiz mais ingestão de água, diminui caloria, aumentei proteína e intensifiquei os treinos. Então, nesses 9 dias, eu continuei treinando musculação. Eu faço musculação 5 vezes na semana. Aeróbico 5 vezes na semana, aumentei um pouquinho, então eu fazia 30 minutos, passei a fazer 40. Esses 10 minutos a mais eu coloquei de tiro para aumentar meu fôlego, meu gás. E eu também fazia
em média 2 treinos por dia de jiu-jitsu. Um era treino mesmo com específico que rola, e outro era mais tático, estratégico, para ajustar a técnica. Então, nesse treino eu não me cansava tanto fisicamente, mas me cansava muito mentalmente. Porque eu tinha que pensar sobre o que eu estava fazendo, sobre meus vícios, apesar de ter pouco tempo no jiu-jitsu, são 7 meses. Já tinha alguns vícios, como por exemplo, não manter minha postura, abaixar muito a cabeça, entregar meu braço, coisas que eu precisava limpar para me sentir mais segura. Então, nesses treinos, eu trabalhei muito minha postura, trabalhei aprimorar minha passagem de guarda, que às vezes eu passava a guarda, né, de alguém, mas meu pé não ficava tão bem, então como é que podia estruturar isso, trabalhar mais movimentação também, pegada e queda, porque no geral eu não estava trabalhando queda nos treinos, né, na academia, e a gente sempre começa numa competição em pé. Eu não gosto de chamar para guarda ainda. Em breve eu vou me sentir mais segura fazendo isso. Mas no momento eu não me sinto confortável em puxar para guarda, então eu preferia tentar quedar a pessoa e passar. Ou então esperar a pessoa me chamar para guarda e passar a guarda dela. Bom, treinei queda, mas assim, não foi uma coisa muito efetiva, tenho que treinar muito mais. Treinei passagem e eu tinha um jogo muito de joelho na barriga, montada e talvez um armlock. Ou seja, eu tinha todo o meu jogo na minha cabeça. Quando eu ia para os treinos para rolar com outras pessoas, eu tentava aplicar. E nesses treinos, né, desses 9 dias de preparação, eu comecei a colocar também na minha cabeça a pontuação. Então, a passagem, 3 pontos, joelho na barriga, montada 4. Enfim, eu tentava contar os pontos. Então, mantive a dieta, segurei muito meu sono. Teve 2 dias nesses 9 dias que eu não dormi bem. Inclusive, um foi na quinta-feira. O campeonato era no domingo. De quarta para quinta, eu não dormi nada bem. E aí, na quinta, eu dei muitas aulas. Eu continuei trabalhando do mesmo modo que eu estava fazendo. Aumentei mais um treino de jiu-jitsu. Aumentei tempo de aeróbico. Diminui calorias. Enfim, nesse dia eu não tinha dormido direito. Então, quando eu fui pro treino da noite, eu fiz o pior treino da minha vida. E aí eu saí da academia assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Não existe eu ir pro campeonato. Vão me bater lá, você é a pior pessoa. Como assim? Eu fiz esse treino, não consegui derrubar ninguém. Enfim, eu me critiquei muito nesse dia. Sorte que eu tenho possibilidade, né, de ser orientada por pessoas que estão dentro do jiu-jitsu há muito tempo, que me conhecem também. E uma pessoa virou pra mim e falou bem assim: Gabriela, os maiores lutadores, eles, antes do campeonato, eles também têm os piores treinos. É comum, você tá mais cansada, você treinou mais, você cortou sua alimentação, você tá emocionalmente também diferente, vem muito medo, vem ansiedade. É normal, isso não significa que você não tem um bom jiu-jitsu. Pode confiar no seu jiu-jitsu, pode confiar no que você aprendeu até agora. Enfim, isso me fortaleceu, aí eu cheguei em casa e, né, tomar um banho quente, comer, dormir, e no outro dia eu fui para um treino que eu me saí muito bem, assim, né, pelo meu julgamento, eu achei que foi muito bom. E falei, que bom, passou a quinta, a sexta-feira eu tô melhor. Eu queria treinar sábado, só que aí pessoas mais experientes do que eu falaram, não treine. Então, no sábado não treinei, eu basicamente me alimentei, descansei. Fiz sauna para liberar mais líquido e também para relaxar, para dormir melhor. Antes de dormir, fiz visualização. Na verdade, durante os 9 dias, algumas vezes, assim, no meu dia, eu parava e fazia visualização. A visualização da técnica que eu ia aplicar, de todo o meu jogo, do que ia acontecer, de como eu ia me sentir. Então, eu fui dormir no sábado relativamente cedo, umas 10 horas. Acordei umas 5 e pouca no domingo, mas continuei na cama, porque eu queria, de fato, descansar, relaxar.
Fiz muitas visualizações, nesse momento. Aí acordei, tomei um café bem reforçado, ouvi músicas que de alguma forma mexem com minha confiança, com minha autoestima, no sentido de eu me sentir mais confiante, com mais autoestima, durante o café da manhã. Dei um tempinho e fui liberar meu corpo, né? Fiz movimentos aí do yoga, fiz respiração, depois soltei mais meu quadril. Voltei, me alimentei de novo. Fiz um kitzinho assim de preparo de suplementação para antes da minha luta. Então teve cafeína, teve meu pré-treino. Então eu levei uma lancheirinha assim, né, com banana, com whey, porque eu não sabia quanto tempo ia demorar. Levei meu tapetinho de yoga. Enfim, minha luta tava, quer dizer, minha categoria tava marcada para 1 hora da tarde. Eu saí de casa às 11h30. Cheguei lá meio-dia. Tava tudo meio bagunçado no campeonato. Até então eu só ia fazer uma luta, era o que estava previsto. Quando eu cheguei lá, depois da minha pesagem, né, que eu tava um pouquinho até ansiosa com a pesagem, porque quando eu saí de casa eu tava com 39, ou com 63,9. Mas enfim, sabia que se eu fosse ao banheiro, fizesse xixi, bebesse menos água, ia ficar tranquilo, mas ainda assim dá aquela ansiedade, pô, será que vai dar o peso certo? Se a balança for diferente? Mas, enfim, fui me pesar, fiquei com 63,200. Aí foi quando eu fui me alimentar de novo. E nesse processo, eu fiquei a maior parte do tempo lá no ginásio, né, onde ia ter a competição, com fone de ouvido, ouvindo músicas ou que me acalmassem. Então teve momentos que eu botei minha playlist que eu dou aula de yoga pra ficar respirando ou meditando. Teve momentos que eu botei músicas mais agitadas, inclusive antes de entrar pra competir, eu fiz apoio, fiz saudação ao sol, ativei todo o meu corpo, ativei meus músculos, pra de fato dar mensagem pro meu cérebro que eu ia trabalhar meu corpo. Ele já estava aquecido. Quando eu entrei no tatame, meu corpo já estava aquecido. Ele sabia que ele ia ser usado ali, ele já estava tudo ativo. Uma coisa que eu fiz antes de ir pro ginásio, antes de eu sair de casa, eu tirei um momento para meditar e para visualizar toda a minha técnica, tudo que eu ia fazer. Orei, agradeci, fiquei um tempo em silêncio, foi muito bom. Eu saí de casa bem tranquilinha. No caminho pro ginásio foi com música tranquila também. E quando cheguei lá, né, que eu fiz isso de me movimentar, e teve tempo de meditação, aí depois movimentação também, porque tava demorando muito. Então, eu não consegui fazer. Pra mim, o melhor cronograma era chegar, me pesar, comer, ativar meu corpo e treinar, e lutar, mas não é assim, né? São várias chaves, enfim. E quando chegou lá, eu descobri que teria mais uma luta. Então, duas mulheres lutaram antes de mim. Depois, a que perdeu, eu lutei com ela. E depois eu lutei com a vencedora da primeira. Quando eu tava já, né, pra entrar no tatame, eu me senti muito tranquila. E eu fiquei surpresa com isso, porque eu achei que eu ia estar muito ansiosa. Um dos meus medos, que eu não comentei, era entrar no tatame com o coração lá em cima de ansiedade. Com a adrenalina lá em cima, e isso já minar o meu gás. Isso não aconteceu. Eu fiquei muito feliz. Eu entrei calma. E a luta começou. Não foi fácil. Eu tô há 7 meses. Provavelmente a minha adversária tinha muito mais tempo. Ela tinha 4 graus na faixa, eu tenho 2 graus. Então talvez ela pode ter o dobro do tempo que eu tenho no jiu-jitsu. Então ela era forte. Eu fui fazer meu jogo. Então, assim, eu não puxei ela pra queda dela, mas ela me puxou e eu passei a guarda. Não foi fácil passar a guarda. Ela tentou muitas coisas, ela tentou armlock, ela tentou me derrubar. Eu defendi tudo. E, enfim, eu coloquei
força, mas também tinha muita técnica ali pra tirar pegada, pra tirar o pé. E eu passei a guarda do jeito que eu tava fazendo os meus treinos mesmo. E eu queria fazer outras coisas, como eu tentei colocar o joelho na barriga, por exemplo, mas já tava no final da luta. Inclusive, eu tentei o joelho na barriga, eu ganhei uma vantagem e a luta acabou. Então, foi 3 pontos porque eu passei a guarda e uma vantagem pra mim. A luta finalizou, eu saí ainda calma, cansada, porque é muita força. A pessoa que tá lutando com você, ela realmente tá dando o seu melhor. É, e aí, enfim, né, recebi os parabéns de quem tava comigo, foi muito bom. E aí, quando eu sentei, eu percebi meu coração super acelerado e, enfim, né, a adrenalina tinha subido. E aí eu parei um pouco, sentei, rebotei meu fone de novo, fiquei respirando, acalmando o coração. Consegui acalmar o coração. Eu ia lutar em 10 minutos e tava com a adrenalina alta ainda. Essa segunda pessoa que eu ia lutar, eu tinha algumas informações dela, como por exemplo, ela gosta de derrubar e ela também é passadora. Então era o mesmo jogo que o meu. Eu não sei se eu gostei de saber disso, eu acho que eu preferia não saber nada de ninguém. Só entrar e dar o meu melhor. Mas enfim, eu já entrei um pouco tensa, pensando que talvez ela pudesse, né, me quedar, enfim. Meu sensei me deu orientação, falando que talvez ela fosse para as minhas pernas, então era para fazer sprawl. E aí, ok, eu entrei. As duas estavam tentando quedar, tentando derrubar. Ninguém queria puxar pra guarda. Nesse processo, a gente levou 2 advertências e cada uma também ficou com uma vantagem. E a gente ficou nesse jogo até que ela veio pra cima de mim pra me derrubar. E eu fiz o sprawl, segurei ela. Teve um momento que a gente saiu da parte do tatame direcionada pra gente. E aí a gente teve que parar a luta e voltar pra mesma posição no centro. Eu acabei questionando a árbitra em relação à posição, aí teve que olhar na tela. Nesse momento eu fechei os olhos, eu respirei, tentei acalmar minha respiração ali. Isso foi muito importante para voltar para a luta. Voltamos, eu no sprawl, segurando ela, segurando o tronco dela. E o que eu precisava fazer era dar a voltinha pro lado e para as costas. Eu tava fazendo isso, só que eu fiz isso muito devagar. Eu, em momento nenhum, em nenhuma das lutas, eu tive noção de tempo. Acho que isso tem muito a ver com eu ser uma atleta, uma competidora de primeira viagem. Então, em momento nenhum, eu olhei pra tela e eu tava ali prezando a estabilidade. Eu queria passar devagar, bem conectada, pra botar o gancho e virar ela. E aí, quando eu tava nessa que eu fui botar o gancho, a luta acabou. Eu ainda fiquei eu fiquei, nossa, já, e eu sabia que se eu botasse o gancho e virasse ela, eu ganharia a luta. Como acabou a luta, eu levantei, eu fiquei na dúvida de quem tinha ganhado. E aí a árbitra levantou o braço da adversária. E eu fiquei sem entender, porque tava empate. Eram 2 advertências e uma vantagem. E aí meu professor me explicou que provavelmente foi porque ela me quedou, né? Ela atacou. Eu defendi, mas ela atacou. E apesar de eu ter terminado nas costas dela, eu não tava com um gancho. E aí eu não ganhei o ouro. Eu fiquei muito frustrada porque eu podia ter me arriscado mais, eu podia ter colocado meu pezinho, eu podia ter botado o gancho, eu podia ter puxado ela. Só que eu fiquei com medo de perder a postura, dela virar o jogo. E assim, eu nem pensei, eu tava em cima dela, eu boto muito peso. Não tinha como ela sair dali. Mas eu prezei muito por essa estabilidade, por ir com calma. E tem horas que não é pra ir com calma. E assim, as pessoas que estavam comigo, por exemplo, meu professor, ele tava gritando: vai, Gabriela, é só uma vantagem, coloca o gancho, mas eu não tava ouvindo nada. Tanto na primeira luta quanto na segunda luta, eu praticamente não ouvi as pessoas e elas estavam gritando muito.
mas eu tava ali com a atenção, ó, no funil, assim, focada no que estava acontecendo. Então, o que eu tiro desse primeiro campeonato? Gerenciamento do estado emocional, mental é essencial. Então, tudo que eu fiz antes, dormir bem, me alimentar direito, fazer a visualização, ter um objetivo, é, criar minha playlist. Eu tinha uma playlist com músicas calmas e uma playlist que me motivava, enfim, a lutar, a buscar, né, a alcançar o que eu queria ali nas lutas. Ter esse momento para orar, para meditar, para me concentrar. Lá, ter um espaço, levar meu tapetinho, movimentar meu corpo, porque tem uma hora que a ansiedade chega e para você dissipar isso, o movimento é a melhor forma, só que você tá em um ginásio, não dá pra sair correndo, enfim. Tem um espacinho. Eu fiz apoio, fiz a saudação ao sol, foi essencial para eu gerenciar melhor e ativar todo o meu corpo mesmo, porque ele entra em uma batalha. Ele eu já precisava ter ativado nessas sinapses assim. Você precisa estar com o seu músculo ativo. Você vai fazer força. Então foi muito essencial isso. Ter pessoas por perto que eu podia confiar, que me conhecem, que sabem que eu funciono melhor em silêncio, que. Enfim, e é claro que eu fui descobrindo isso lá também, né? Então pessoas vinham falar comigo e eu não queria ficar conversando. Eu cumprimentava, falava um pouco e falava, eu vou ficar ali que eu preciso me concentrar ou me preparar. Elas respeitavam e saíam. E ter alguém do seu lado que sabe que você precisa disso. E, enfim, se você pedir alguma coisa, uma água, ou, enfim, se ele precisar falar alguma coisa com você, ele vai te perguntar, pode falar algo agora? E você fala, sim, claro, e você dá espaço. Então, tem uma pessoa que respeita o seu espaço ali, né, de silêncio, de concentração, de como você se sente, enfim, segura para fazer o que você está se propondo, é muito importante. Então, escolher bem, né, quem estaria do meu lado foi essencial. Antes de começar as lutas também, eu botava música e às vezes eu me pegava dançando, movimentando o corpo, e isso também liberava ansiedade, tensão e me deixava mais relaxada. Essa foi uma boa técnica também. E assim, boa parte dessas técnicas foram surgindo lá. Eu sei da importância de movimentar o corpo, sabia da importância de fazer apoio e saudação ao sol, mas eu não tinha pensado na dança. E simplesmente quando eu botava a música, eu começava a me mexer no ritmo da música, eu sentia meu ombro relaxando, meu trapézio relaxando. E eu fiz isso algumas vezes e liberou, né, muita tensão. Então, eu acho que eu vou fazer mais isso nos próximos campeonatos. E é isso. Controle da respiração. Então, eu fiz pranayama, que são as respirações do yoga. Eu alonguei minha expiração para relaxar mais meu corpo. Durante as lutas, quando eu percebia que minha respiração estava muito acelerada, eu acalmava minha respiração. Isso fazia com que eu ficasse mais forte também. E foi isso. Eu saio com a sensação que eu dei meu melhor, que eu tenho muitas coisas para aprimorar, é óbvio, em relação à técnica, mas não só a isso, né? Em relação a entendimento do que é uma competição mesmo. Então, vantagem, punição, tempo. O tempo foi o que mais me pegou, porque se eu tivesse mais 30 segundos, eu tinha ganhado a luta. Porque eu ia ter encaixado o gancho. Nem 30 segundos, 10 segundos. Então foi por pouco, assim, que eu não trouxe a medalha de ouro. Mas é exatamente isso, é por pouco que as pessoas se destacam. Os campeões, eles são campeões porque eles têm um refinamento, porque eles ganham no detalhe. Às vezes é em relação ao gerenciamento das emoções, ao centramento, ao time. No meu caso, eu não tive time.
o meu time, né, não foi tão apurado. E é isso que faz um campeão, uma campeã. Enfim, foi muito bom. Eu tô até agora muito feliz que eu me permiti passar por esse desafio, que eu tive quem acreditasse em mim. Eu saí orgulhosa de lá. Quem me acompanhou também saiu orgulhoso. E, e acho que isso que importa, assim, sentir que eu dei meu melhor, perceber que eu tenho muito que aprender. Então, quando eu saí do tatame da segunda luta, eu saí indignada. E aí eu falei, por quê? O que foi que eu fiz? E aí, quem me orienta explicou. E eu falei. E aí a pessoa virou pra mim e falou assim: Você foi muito bom e eu tô muito orgulhoso. E eu falei: Mas eu perdi. Aí ele mas você foi muito bem. Você lutou muito melhor, foi muito bom. E eu não tava conseguindo, sabe, aceitar assim que eu tinha perdido, mas. Mas é isso. Aí meu professor virou e falou, né, sobre o gancho, sobre eu não ter arriscado mais. É como se eu tivesse amarrado a luta. E na verdade não era querendo amarrar a luta, era só buscando segurança. Só que, assim como no tatame, na vida, às vezes a gente precisa negociar a segurança. A gente vai precisar arriscar, às vezes, a gente vai precisar arriscar em uma relação, arriscar em um empreendimento, se lançar em algo que a gente nunca fez, mas, enfim, a gente quer fazer. E às vezes é o time. Tem gente que cresce mais, se desenvolve mais, porque faz um pouco antes, né? No caso, a minha adversária, ela me atacou um pouco antes. Eu defendi e depois eu não ataquei logo. Eu tinha que ter atacado. É, Mas é isso. Eu saio com essa sensação, né? Que eu dei meu melhor e que foi uma experiência muito boa porque eu com certeza aprendi muito em relação ao que eu preciso melhorar. E eu tomei consciência também da minha potência, da minha força. Eu achei que eu ia ficar muito nervosa, muito ansiosa. E foi engraçado como eu tava posturada e calma durante as lutas e lá no campeonato mesmo. Eu me surpreendi com isso. E tô orgulhosa de mim por isso. Só pra fechar, nessa noite dormindo, eu tive muitos pesadelos com esse tal desse gancho. Eu acho que eu nunca mais vou deixar de botar um gancho. Vou pras costas, eu vou ficar expert em ir pras costas. Porque essa noite eu acordei umas 5 vezes e eu só via esse gancho que não entrou no momento certo. E, enfim, né? Eu sonhei muito com isso. Foi um pouco chato, né? Me incomodou, porque foi uma noite acordando com isso, pensando, pô, podia ter sido um ouro. Mas também refletindo depois, talvez seja melhor não ter um ouro na primeira competição, né? O quanto isso poderia mexer com o meu ego também. É bom manter a humildade, é bom. Não sei, acho que em algum lugar eu ganhando ouro talvez tivesse um ego inflado ou talvez uma umidade menor mesmo para perceber o tanto que eu ainda tenho que aprender e melhorar. E é claro que vai ser assim sempre. Eu sou faixa branca, 7 meses, não tenho tempo nenhum. Tem gente que tá aí na faixa preta e continua falando sobre o quanto aprende todos os dias nos treinos. E eu sei que vai ser assim. É uma vida de aprendizado dentro do jiu-jitsu, assim como tudo, né? No yoga, na psicologia, é, tem sempre muito o que aprender nas relações. E pronto, acho que o aprendizado maior é o cultivo dessa mente de iniciante. Eu quero poder sempre ter essa mente curiosa de que quer aprender, de que quer melhorar, quer evoluir, que sempre tem algo a mais para saber. Um time, um gancho. Ai, é isso.